Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles vai ser sobre o dom de profecia. Em segundo lugar, vamos falar sobre variedades de línguas. E em terceiro lugar, vamos falar sobre interpretação de línguas. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Os dons de elocução são compreendidos pelo dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, sendo a profecia o principal dom diante dos demais. Estes dons são conhecidos também como dons de inspiração, pois são dons concedidos especialmente ao homem, através do Espírito Santo, para que a igreja seja edificada, exortada e consolada para a sua saúde espiritual e significativo conhecimento de Deus. Vamos fazer a leitura sobre essa afirmativa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1. Diz assim a palavra do Senhor: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, o apóstolo Paulo aqui dá uma prioridade ao dom de profecia. E a base do exercício dos dons espirituais é o amor. Vamos falar agora, o item 1 da lição, sobre o dom de profecia. Inicialmente, vamos tratar aqui do conceito do dom de profecia. Podemos definir o dom de profecia como uma manifestação verbal de um crente, na língua pátria, debaixo da inteira unção do Espírito Santo. Ou seja, a profecia é a voz de Deus, carregada em seu bojo de sabedoria e de fé, sendo confirmada de forma fidedigna pelo seu cumprimento segundo a vontade do Senhor. Vamos falar um pouco agora sobre os propósitos do dom de profecia. Em primeiro lugar, o dom de profecia tem como propósito edificar. Considerando que a profecia é a palavra de Deus revelada ou predita para a consolidação espiritual da igreja, então o efeito da profecia é a de edificar a igreja, mantendo-a firme na fé e na esperança da salvação em Cristo Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Portanto, o primeiro propósito do dom de profecia é de edificar a igreja. Em segundo lugar, como propósito do dom de profecia, temos o propósito de consolar. A profecia, efetivamente, ela age no sentido de ajudar, de orientar e confortar os que sofrem, guardando a essência do cristianismo, que é a de preocupar-se com o bem-estar do outro, transmitindo então luz, alegria e paz. E esta alegria e paz só Deus pode conceder. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 31,
que vai mencionar exatamente este propósito de consolar a igreja, como o propósito do dom de profecia. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, se ratifica este propósito. Diz assim a palavra do Senhor: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E como último propósito do dom de profecia, nós temos o de exortar. A profecia, ela promove a exortação, que se caracteriza por mostrar a verdade de forma clara, distinguindo entre o certo e o errado, entre o que é absoluto e o que é relativo, segundo as doutrinas e valores da Bíblia Sagrada, encorajando então a pessoa exortada a seguir a verdade, se afastando então do erro. É o que é mencionado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Portanto, aqui nós temos o fechamento dos 3 propósitos principais do dom de profecia, que são edificar a igreja, consolar e exortar. Vamos falar agora sobre alguns tipos de profecias, que são 2, revelação e predição. Vamos falar em primeiro lugar sobre o tipo de profecia revelação. A palavra de Deus, ela é revelada pela profecia sob a inspiração do Espírito Santo, levando ao ouvinte reconhecer o seu estado pecaminoso, reconhecer então a sua necessidade de salvação e de conhecer a Deus em toda a sua plenitude, segundo a palavra do Senhor, de modo a adorá-lo e bendizer o seu nome. A palavra de Deus revelada de forma profética aos homens, ou seja, pelo exercício do dom da profecia, produz do pensamento humano a certeza de que não há como viver sem Deus. É o que diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 24 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se todos profetizarem, e entrar algum crédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. O outro tipo de profecia, além da revelação, é o da predição. A profecia preditiva, ela é uma mensagem proferida por uma pessoa, onde subitamente o Espírito do Senhor, com poder, inspira-o a revelar verdades que serão provadas de acordo com o seu cumprimento ou não.
Considere-se que este tipo de profecia, a predição, é a mais vulnerável para interferências humanas, visando interesses próprios humanísticos, sem qualquer participação divina. E assim deve ser tratado a profecia de predição com prudência e também rigoroso julgamento espiritual. É o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Vamos agora falar um pouco também sobre as características do dom de profecia. Primeiro, o dom de profecia não está acima da palavra de Deus. A profecia, ela deve guardar sincronia com a Bíblia Sagrada, estando sempre condicionada à palavra de Deus, pois a profecia, ela revela e enfatiza as verdades bíblicas, não acrescentando ou retirando absolutamente nada do que já foi escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos fazer uma leitura sobre essa completude da Bíblia Sagrada na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é superior à profecia. Em segundo lugar, como uma característica importante do dom de profecia, é que ela deve ser julgada quanto à sua procedência. A profecia, quando ela é manifestada, ela deve ser submetida a julgamento, como nós já falamos. E isto com bastante prudência, respeito, sabedoria e espiritualidade. Pois esta poderá ter como fonte, a profecia no caso, o divino, a mente humana ou mesmo Satanás. E a despeito disto, se a fonte for divinamente inspirada, como é o homem que instrumentaliza verbalmente a profecia, esta poderá ser modificada segundo a falibilidade do homem. E por isso mesmo, a profecia manifestada deve ser sempre examinada e julgada, tanto no sentido restritivo, ou seja, da predição, como no sentido de revelação, ou seja, doutrinária. Vamos fazer uma leitura no livro de Deuteronômio, que está no Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 20 a 22, que vai exatamente falar sobre este julgamento que deve ser feito sobre a manifestação da profecia. Diz assim a palavra do Senhor: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor,
e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou, o tal profeta, não tenhas temor dele. Na primeira carta de João, agora no Novo Testamento, e fica antes de Apocalipse, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 6, nós temos também aqui o julgamento ou o exame da profecia a partir do ponto de vista doutrinário. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouvem. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como terceira característica do dom de profecia, ela não deve ser utilizada como ordenamento normativo. A profecia, ela não deve estabelecer normas de governo de uma comunidade, onde um profeta passa a ditar leis, costumes e modo das relações espirituais e sociais. As escrituras sagradas é superior à profecia e já encerra nas suas sagradas linhas a vontade de Deus sobre todos os aspectos para com o seu povo, não necessitando então de gurus intermediários para a relação entre Deus e o homem. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 21, versículos 7 a 11, onde há uma demonstração aqui de Paulo, que apesar de uma profecia, ele não se deixou levar pela sugestão de não ir a Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Portanto, aqui Paulo recebe
esta profecia de Ágabo, dizendo que ele seria preso em Jerusalém, castigado, mas Paulo tinha a convicção de realizar a sua missão diante de Deus, tinha esta responsabilidade e não levou então isso como um ato normativo do que ele deveria realizar. E assim a gente encerra esta primeira parte com relação aos dons de profecia, onde tem como propósitos o de exortar, consolar e edificar a igreja. Tem como os tipos revelação e predição. E tem como característica de que a profecia não está acima da palavra de Deus, ela deve ser julgada quanto à sua procedência e não deve ser utilizada como ordenamento jurídico. Passemos agora ao item 2 da lição, onde nós vamos falar sobre variedade de línguas. E, em primeiro lugar, nós vamos dar aqui o conceito do dom de variedade de línguas. Podemos definir o dom de variedade de línguas como o poder do servo de Deus em se manifestar verbalmente por línguas sobrenaturais desconhecidas através do Espírito Santo, não tendo nada a ver com a intelectualidade humana ou mesmo idiomas estrangeiros que podem ser aprendidos em bancos escolares. Quanto aos propósitos do dom de variedade de línguas, nós temos em primeiro lugar a edificação pessoal. O dom de variedade de línguas, ele pode ser usado em benefício próprio, pois no momento que se ora em línguas, este dom aperfeiçoa e fortalece espiritualmente o crente, pois trata-se de uma relação direta com Deus quando se fala em línguas. Sempre que o detentor deste dom desejar orar em línguas, é a sua alma que tem uma relação direta com Deus. Isto está escrito na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 14, versículos 4, que diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, a parte A do versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Como segundo propósito do dom de variedade de línguas, nós temos a própria edificação da igreja. Isso quer dizer que quando as línguas estranhas elas são interpretadas, estas edificam a igreja como corpo de Cristo, pois passam então a ter uma conotação profética, inteligível para toda a igreja. Portanto, quando a língua estranha é interpretada, então ela passa a ter uma conotação profética, edificando então a igreja. É o que diz o versículo 5 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Como terceiro propósito do dom de variedade de línguas, nós temos a adoração a Deus. O falar em línguas estranhas, por ser um exercício relacional com Deus, promove então no crente o desejo cada vez mais forte de adorar e louvar o Senhor, glorificando então o seu nome. É o que nós podemos então ver no episódio ocorrido em Atos, capítulo 10, versículos 44 a 48, que diz assim a palavra do Senhor:
ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram na circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui neste episódio, o Espírito Santo desce sobre os gentios e eles passam então a falar em línguas estranhas. E no momento em que falam em línguas estranhas, o resultado era de engrandecer a Deus, de adorar a Deus. E como quarto e último propósito do dom de variedade de línguas, nós temos então a comunhão com Deus, ou seja, a própria comunhão com Deus, como resultado do falar em línguas, como a essência do exercício do dom de variedade de línguas é uma relação direta do homem com Deus. Então o nosso espírito ele entra em comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. É o que nós podemos então contemplar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Portanto, aí caracteriza essa comunhão com Deus. Portanto, nós temos aqui como propósito do dom de variedades de língua, ou propósitos do dom de variedade de línguas: primeiro, edificação pessoal; segundo, edificação da igreja; terceiro, adoração a Deus; quarto, comunhão com Deus. Nós vamos falar agora sobre as características do dom de variedade de línguas. E como primeira característica, o exercício deste dom não deve ser proibido na igreja. O apóstolo Paulo diz que para a igreja é imperativo o uso do dom de variedade de línguas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Ainda como característica do dom de variedade de línguas, nós temos que o exercício deste dom não cessou na era apostólica, como muitos defendem. Este dom ele continua nos dias de hoje a ser distribuído aos crentes pelo Espírito Santo, conforme lhe apraz, e só se extinguirá com a volta do Senhor Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso quer dizer que houve aqui uma determinação de que as línguas, ou seja, a interpretação de línguas, o falar em línguas, enfim, os dons espirituais só serão extintos quando chegar o que é perfeito, quando vier o que é perfeito. E o perfeito é Jesus Cristo. Somente na segunda volta de Jesus Cristo é que os dons espirituais serão extintos, ficando então o amor que jamais acaba.
Dando então continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora sobre o item número 3, interpretação de línguas. E repetindo então, as características do dom de variedade de línguas é que o exercício deste dom não deve ser proibido e ele ainda continua vigente. Isso quer dizer, não cessou na era apostólica. Vamos falar agora sobre interpretação de línguas. O conceito do dom de interpretação de línguas. Considerando a definição do dom de línguas como o poder do servo de Deus se manifestar verbalmente por línguas sobrenaturais, desconhecidas, através do Espírito Santo, então nós podemos definir o dom de interpretação de línguas como a capacidade de uma pessoa interpretar de modo sobrenatural as línguas estranhas faladas, tornando-as compreensíveis a toda a igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13 a 19, Paulo vai falar exatamente isso. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Claro que Paulo está aqui nesse contexto, dando então uma prioridade à profecia, mas ele diz que deve haver a interpretação do dom de línguas para que haja uma compreensão da mensagem por toda a igreja. Vamos falar agora um pouco sobre os propósitos do dom de interpretação de línguas, que no caso é somente a edificação da igreja. A mensagem interpretada de forma sobrenatural promoverá o fortalecimento da fé com a firmeza espiritual da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Falando agora sobre as características do dom de interpretação de línguas, a primeira característica é que a interpretação de línguas ela é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele revela de modo sobrenatural ao intérprete de línguas a essência do conteúdo da mensagem falada, não como uma tradução literal de cada palavra dita, mas pela inspiração sobrenatural dada pelo Espírito do Senhor ao intérprete para a edificação da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nós vamos contemplar esta condição da inspiração, da interpretação de línguas. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados
como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Em segundo lugar, a segunda característica do dom de interpretação de línguas é que a interpretação de línguas pode ser feita pela própria pessoa que fala ou por outra pessoa. Ou seja, a interpretação de línguas não é um dom exercido isoladamente, pois só pode ser realizado se uma pessoa falar em línguas estranhas, podendo a interpretação ser exercida pela própria pessoa que fala ou por outra pessoa que possui este dom. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 27, diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Como outra característica da interpretação de línguas, o dom de línguas ele depende do dom de interpretação de línguas. Não havendo quem possa interpretar as línguas estranhas, então estas não devem ser proferidas publicamente. É o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Como última característica do dom de interpretação de línguas, o dom de interpretação de línguas é diferente do dom de profecia. O exercício, então, conjunto do dom de variedade de línguas com o dom de interpretação pode manifestar uma mensagem profética para a igreja. No entanto, o dom de profecia será sempre superior ao dom de línguas estranhas. É o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja, então, receba edificação. Portanto, a interpretação de línguas tem como propósito a edificação da igreja e como característica, primeiro, que ela é inspirada pelo Espírito Santo para que haja interpretação das línguas estranhas. Ela pode ser interpretada pela própria pessoa ou por outra pessoa. E o dom de línguas sempre vai depender da interpretação para que seja compreensível, inteligível. E por último, o dom de interpretação de línguas ele é diferente do dom de profecia e só passa a ter uma conotação profética se o dom de línguas, ou seja, se a manifestação das línguas estranhas for, então, interpretadas. Chegamos então ao final da nossa aula. Vamos então concluir sobre a questão dos dons de elocução. Os dons de elocução, eles continuam em pleno vigor no meio do povo de Deus, visando, como nós já falamos, a exortação, consolação e edificação dos homens,
tementes ao Senhor. A profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, classificados como dons de elocução, devem ser instrumentos espirituais utilizados pela igreja. Porém, esta utilização deve ser feita com decência, com ordem e com sabedoria, para que nós não sejamos, então, enganados pelos falsos profetas, tão recorrente em nossos dias. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 36 a 40, Paulo vai falar esta condição de que tudo seja feito com decência, com ordem, com paz, sem confusão. Diz assim a palavra do Senhor: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E assim, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção espiritual e especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.